Olá, no Desinformando de hoje, a ruim da semana vem lá do norte da América do Sul. No Essa Informa, a nossa terceira forma da produção da ignorância. No Fake Old, vamos trazer o rei dos animais, mas não é o leão, não. É o rei das fake news no reino animal. E mais dicas para você. Não sai da rede, estamos entrando no ar. Muito bem-vindo, eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, o grande doutorando, pesquisador e jornalista Diego de Deus, trazendo para você toda semana, toda segunda-feira, ao vivo, mas também nas plataformas de áudio e também fica aí na nossa plataforma do YouTube, Democracia da Desinformação, tudo que há sobre desinformação para que você possa ficar informado e seja também um maximizador dessas informações contra esse grande mal do século. Aproveite que você está aí, dá o nosso, na nossa curtida aí, registre-se, encaminhe para as pessoas que você acha que precisa escutar, precisa aprender sobre essa questão e vamos junto. Vamos tentar acabar com essa desinformação e o máximo que a gente conseguir, tá ok? Não vamos perder tempo, vamos lá, porque a gente tem muito o que falar hoje. Olá, Diego. E olha só, né? A ruim da semana hoje vem de um personagem que costuma usar, inclusive, muito das fake news para seu próprio proveito. E parece que agora ele foi vítima de, não é? Pois é, professor, uma ótima semana para a campanha. Estamos falando de Nicolás Maduro, presidente / ditador, né, da Venezuela, figura que atravessa várias discussões relacionadas à geopolítica internacional, mas, mais uma vez, hoje a gente está tratando aqui de um vídeo fabricado, feito por meio da utilização de inteligência artificial ou das deepfakes, que seriam, né, o nome técnico para esse tipo de conteúdo. Nesse vídeo que a gente está vendo aqui, por meio da verificação feita pelo UOL Confere, o vídeo onde aparece supostamente o Nicolás Maduro renunciando o cargo de presidência da Venezuela ao adversário político Edmundo González, né, que acabou perdendo as eleições bastante contestáveis que aconteceram em meados do ano passado, né? Trata-se de uma deepfake, como a gente falou, e como toda deepfake, parte de um vídeo que é original, né? O vídeo que foi utilizado como matéria-prima para a produção dessa deepfake é um vídeo em que o Nicolás Maduro manda uma espécie de recado aos Estados Unidos, à época ainda liderados pelo Joe Biden, quando os Estados Unidos ali ameaçaram impor algumas sanções à Venezuela por não reconhecer legitimamente os resultados das eleições presidenciais que aconteceram no país no ano passado, né? Mas Nicolás Maduro não reconheceu a vitória de Edmundo González, continua como presidente da Venezuela e esse é um conteúdo falso. E é interessante, né? Mesmo praticamente um ano depois das eleições da Venezuela, ainda assim, um vídeo como esse foi produzido recentemente e ganhou dimensões significativas nas redes sociais nos últimos dias. E nas dicas no final do nosso programinha, você vai acompanhar uma dica importante, porque essa aí é bem fácil da gente conseguir detectar, né? Embora seja utilizando justamente a fake, o rosto, né? Porque justamente isso, embora seja uma coisa muito difícil de detectar, como a gente falou na semana passada, no entanto, esse assunto era fácil de entender se era uma fake news ou não, mas Diegão vai falar isso para a gente quando encerrar o programa. Porque agora nós vamos trazer a ciência para conversar com a gente. Toca aí. Pois é, pessoal, o Essa Informa, a gente está trazendo sempre a ciência para conversar sobre a desinformação. A gente está sempre colocando aqui artigos, trabalhos, pesquisas que estão trabalhando sobre a desinformação. Afinal de contas, contra a desinformação, nada melhor do que a própria ciência para nos ajudar nisso. E já esse é o terceiro programa que o Diego vem trazendo um trabalho muito legal, né? Um estudo muito interessante sobre a produção da ignorância.
A gente acha que a ignorância é uma coisa que é um defeito, que é algo que são pessoas que não são estudadas e aí acabam sendo marginalizadas, mas na realidade, embora possa existir, né, um tipo de ignorância que é muitas vezes até patrocinado pelo Estado, há também agora uma produção de ignorância feita pela desinformação. Dá uma pequena revisão para a gente, para quem não assistiu os 2 episódios anteriores, e entra aí na nossa terceira opção para a gente, o Diego. Com certeza, professor, né? Vale a gente lembrar a agnotologia, que seria o nome técnico para esse estudo da produção ativa da ignorância, né? Esse termo que foi cunhado pelo historiador Robert Proctor ainda no final do século passado, como uma espécie de um campo análogo à epistemologia, que aí sim é aquele campo da filosofia que se dedica a estudar a produção, as diferentes formas da produção do conhecimento. E é interessante, né, professor, porque uma das principais motivações do Proctor em propor um assunto como esse partiu das análises que ele fez, principalmente sobre a indústria do tabaco no século passado, que sempre financiava, né, inclusive de um caso bastante emblemático, do financiamento de pesquisas que mostravam que o cigarro não seria prejudicial à saúde, portanto, as pessoas poderiam comprar e consumir cigarro sem maiores problemas. Então, a motivação do Proctor em estudar a produção da ignorância nasceu a partir desse exemplo. Bom, há 2 semanas a gente falou sobre a ignorância funcionar até mesmo como uma espécie de motivação para o funcionamento científico, quer dizer, a ciência se move também por meio da ignorância, afinal de contas, é por meio de determinadas lacunas, né, a partir do desconhecimento sobre algo que a ciência vai propor, então, a produção de conhecimento para poder ocupar essa lacuna identificada. Na semana passada, a gente falou sobre a ignorância a partir de uma perspectiva seletiva, né? A produção da ignorância como escolha seletiva. Quer dizer, à medida que eu parto para olhar sobre determinadas coisas, eu abro mão também de olhar sobre outras. E, portanto, a ignorância também seria gerada, seria gestada a partir desse olhar seletivo, que acontece muito, por exemplo, quando pessoas acabam admirando muito determinadas figuras políticas, por exemplo, e acabam considerando como verdades, também pelo viés da autoridade nesse caso, aquilo que essas figuras políticas colocam em seus discursos, né? Portanto, eu olho para essa figura política e desconsidero qualquer outro tipo de evidência que vá refutar essa figura política ou o discurso que está ali sendo colocado. E hoje, o último tipo de produção de ignorância que esse texto vai trazer para a gente, né, do Fábio e também do Francisco Chico, lá da FAI da UFMG, que eles vão falar da utilização da ignorância como uma estratégia, né? A utilização, portanto, também deliberada da ignorância como estratégia. Como, por exemplo, a gente observa em estados autoritários, quando você tem ali informações que são retidas, informações que não chegam até a população por meio de uma estratégia que a ignorância, nesse caso, também seria produzido a partir dela, né? Isso também acontece, professor, né? Nem sempre do ponto de vista malicioso, né? O próprio, por exemplo, vai lembrar dos casos em que determinadas informações precisam ser ocultadas da população até para não gerar pânico, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da pandemia, a gente precisava ter uma confirmação efetiva de autoridades para poder validar se aquelas informações eram verdadeiras realmente ou não, né? Porque se uma informação que não fosse validada devidamente fosse acionada para o público, certamente essas informações poderiam gerar ali uma certa desorientação por parte das pessoas ou um certo medo coletivo, né? Então, o Proctor fala que em algumas circunstâncias essa omissão de informações que produziria ignorância não necessariamente vai refletir algo malicioso. Às vezes é utilizado estrategicamente justamente até para o bem coletivo nesse caso. Mas, geralmente, a gente observa o jogo contrário disso, é utilizada para fins maliciosos nesse sentido. É legal você relembrar aí a história do cigarro, porque foi isso mesmo, a publicidade, inclusive, muda o registro justamente quando as pessoas começam a falar, olha, essa publicidade aí de cigarro faz bem, botar os médicos para fumar, né, para dar credibilidade, e isso, Sim. de uma certa forma, mudou a publicidade. Tem uma série que chama Mad Men, que fala sobre o surgimento da publicidade publicidade norte-americana, que depois vai pautar o mundo todo, né, o tipo de publicidade, que mostra bem essa história da mentira do tabaco, né? Na realidade, isso vai, de alguma maneira, continuar com a indústria farmacêutica e com outras indústrias também, mas certamente esse foi um ponto
importante nessa discussão, foi, digamos aí, a primeira grande fake news publicitária desmascarada, e é importante isso também. Agora, e em relação aos segredos, a gente sabe mesmo que tem alguns segredos que são segredos de Estado, né? Uhum. São estratégicos, etc. e tal. Legal você trago essas exceções, mas eu imagino que o texto está tratando exatamente de como é que essas estruturas, essas maneiras de criar ignorância também pode ajudar na disseminação das fake news. Eu acho que é um texto obrigatório para quem gosta de entender o que é a desinformação, o que está rolando, porque geralmente as pessoas falam pouco sobre essa questão da ignorância. Aliás, ao contrário, culpabiliza a vítima. Uhum. A pessoa caiu no golpe. Como que ela caiu no golpe? Afinal de contas, ela sabe que não pode pegar, né, dar os seus dados para as pessoas, não pode fazer, ou seja, o pilantra que vai lá e roubou o dinheiro da senhorinha, acaba a senhorinha que vira a culpada, porque ela é uma ignorante, né? E, na realidade, a gente sabe que não é isso. Do lado, nós temos um profissional do crime, que já sabe exatamente como pegar as pessoas. E aí, esse tipo de formação de ignorância, né, muitas das vezes é até dada, inclusive, pelas próprias instituições, né? A gente percebe até que o sistema bancário tem tentado, não porque ele está achando que é bonitinho, né? Porque ele acha que tem que fazer seu papel social, mas o sistema bancário também tem culpa nisso, né? De estar perpetuando essa ignorância dos seus clientes, não é isso? Então é importante esse tema, acho que é sempre legal a gente trazer sobre isso. Aliás, falando em tema antigo, vamos trazer o que eu prometi lá no início, né? O rei da fake news do Reino Animal. Traz aí. Quando a gente fala de mentirosos do reino animal, sempre um animal que vem à cabeça da gente é o camaleão, né? A gente tem essa ideia, o camaleão é aquele que se esconde, que a gente nunca acha ele, que ele mente que ele é um pedaço de árvore, mas na realidade ele está ali. Só que tem uma história que você descobriu, né? A gente já sempre acha que o camaleão ele faz isso para poder se esconder dos predadores. Mas parece que tem aí uma motivação tanto quanto libidinosa nisso aí, tem, Diego? Sempre, professor. E até um outro mito que sempre é cercado, né, do camaleão é que ele se camuflaria necessariamente conforme as alterações de ambientes onde ele estaria, né? Mas, na verdade, não. O camaleão também tem uma limitação no seu cardápio de cores. Então, não é porque ele vai ficar numa superfície mais escura que necessariamente ele vai ficar ele vai acionar cores mais escuras ali. Não, ele tem uma limitação também quanto a isso. Mas, de fato, né, geralmente, a ideia de camuflagem sempre partiu muito de uma percepção de que ele faria isso para conseguir enganar ali os predadores. E, na verdade, não só isso, professor. Muitas vezes também ele se camufla para poder chamar a atenção das fêmeas e também, às vezes, até imitar uma fêmea. Quando, por exemplo, ele está ali no mesmo território de um macho, e aí ele opta por mudar de cor para poder imitar uma fêmea e assim proteger o seu próprio território, não entrar em conflito com aquele outro macho também que se aproxima, né? Geralmente eles saem ali na treta, eles acabam brigando, mas a mudança de cor também é objetivada nesse sentido, acontece bastante entre os camaleões. Então, usando aí o advogado do diabo do camaleão, não necessariamente ele sempre muda de cor e nem sempre é para se esquivar dos predadores. Às vezes é para poder encantar uma parceira, dizendo, olha que bonitinha essa roupa que eu tenho aqui e tal, que na realidade não é uma roupa, é só ele mesmo se mentindo que tem aquela roupa. Ou, olha, você aí, esse grande camaleão aí, grandão, não, eu sou uma fêmea também, né? Não, fica de boa, né? Eu tô aqui só ajudando a fazer o cenário ficar bonito para você também. Ou seja, continua sendo um bom produtor de fake news no reino animal. Falando nisso, vamos tocar as nossas dicas para o nosso reino animal. Diego, sobre a primeira notícia lá da ruim da semana, tá certo que o deepface é cada vez mais difícil de você notar, mas vamos combinar que prestar atenção de que o Nicolás Maduro ia renunciar já era algo para a gente ter ficado esperto? Com certeza, professor, é aquilo que eu costumo chamar de um diagnóstico de suspeita, né? Quer dizer, é uma coisa tão absurda
considerando todo o cenário, né, quem acompanhou minimamente aquilo que aconteceu, o que vem acontecendo na Venezuela, já teria o repertório suficiente para conseguir desconfiar de uma informação como essa. Porque dificilmente, considerando que uma figura política e autoritária como é Nicolás Maduro, ele abriria mão do poder, a gente sabe que dificilmente alguém abre mão do poder, principalmente para ceder esse poder para o seu principal adversário, que foi justamente, né, o ponto de tensão entre tudo aquilo que envolveu as eleições no ano passado na Venezuela. E o mais importante é saber que essa notícia provavelmente seria manchete em todos os portais, né? Dada a importância não no WhatsApp, né? dele na América do Sul. Certamente você falou, você ligava a televisão já estava dando um plantão, né? Com certeza. Tem coisas que realmente a gente tem que ficar esperto e saber que também faz parte da gente a gente brincar de caçar fake news. Com a ajuda aqui do Desinformando, hein? A gente volta semana que vem com mais coisa para você brigar contra esse mal do século. Um abraço! É isso aí, professor. Até a próxima semana.